Há um mapeamento, por exemplo, do primeiro comando da capital, chamado PCC. Ele está em 28 países, inclusive Portugal. Então, é necessário que as autoridades de todos os países tenham um comportamento multilateral. O político utiliza uma comissão parlamentar de inquérito de tamanha relevância para fazer um palanque eleitoral em cima de uma pauta tão sensível como segurança pública. Então, o presidente do Senado não prorrogou a comissão e houve também interferência, lamentavelmente, de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, quando não permitiu, por exemplo, que fosse ouvida testemunhas na comissão. Senador, a gente está conversando aqui em Portugal, que é o país que mais concentra essas ramificações do crime organizado brasileiro hoje, não é? Essa fala, o próprio senador já colocou várias vezes em algumas intervenções suas durante a CPI. As autoridades portuguesas acabaram de apresentar um relatório de segurança interna que destaca o aumento, inclusive, do tipo de violência que essas organizações criminosas do Brasil começaram a exercer aqui no país. De fato, hoje, essa é uma agenda que precisa de mais atenção? Olha, eu não tenho dúvida. Na verdade, nós temos, ao término da Comissão Parlamentar de Inquérito que eu presidi no Senado Federal, há um mapeamento, por exemplo, do primeiro comando da capital, chamado PCC. Ele está em 28 países, inclusive Portugal. Então, é necessário que as autoridades de todos os países tenham um comportamento multilateral, mas também multilateral no sistema de persecução criminal no âmbito da segurança pública. Não pode você ter, por exemplo, o Estado brasileiro ter um comportamento, Portugal, Espanha, França, Itália, seus programas de segurança, claro que suas autonomias elas são preservadas, mas esse compartilhamento de informações para articulação e para até mesmo para coibir esse tipo de comando e de comportamento e responsabilizar criminalmente, ele tem que ser feito de forma mais integrada. E hoje o crime organizado, ele deixou de ter a sua formatação como era há tempos atrás, com emprego de força, arma, entrando em bancos armados e saqueando. Hoje você tem utilização de lavagem de dinheiro muito forte, você tem empresas que não são empresas legalizadas, são empresas de fachada. Esse fluxo do dinheiro, ele corre de forma muito solta e se não houver por parte dos órgãos de controle e fiscalização e os órgãos de segurança pública com esse comportamento multilateral que tanto o governo brasileiro clama para que a segurança pública seja mais organizada do que o próprio crime. Hoje o que a gente vê, infelizmente, não é isso. A gente vê que o crime, principalmente o crime organizado, ele está se aperfeiçoando numa velocidade maior do que, infelizmente, as forças de segurança, e isso não é diferente, com todo respeito, não é só no Brasil, mas, como eu disse, 28 países têm a presença do primeiro comando da capital. No relatório anual de segurança interna aqui de Portugal, uma das observações que o governo português faz é justamente sobre a mudança no tipo de ato ilícito que os grupos organizados brasileiros têm praticado aqui em Portugal. E isso vai exatamente para essa questão de que não é apenas o uso de uma arma, o uso da violência ou o tráfico de drogas, por exemplo. Isso chega a outras instâncias, que são instâncias também que a CPI do crime organizado tentou tocar. E o senhor acha que conseguiu? Eu acho que sim, num primeiro momento, um mapeamento, mas eu acho fundamental esse compartilhamento de informação e trabalho conjunto de todos os países. É de fundamental importância, porque a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, eu acho que a CPI, assim como, por exemplo, nós recentemente no Brasil aprovamos leis com endurecimento muito forte e contundente para as organizações criminosas, para as milícias, para as facções criminosas. É claro que eu também não tenho uma visão que se combate o crime apenas aumentando o apenamento, é óbvio que não, mas é necessário que haja um rigor de acordo com a gravidade do ato praticado. Então isso, o Brasil nós já temos penas que chegam a 40 anos de reclusão, além do perdimento de bens, rastreamento de dinheiro. Hoje nós temos que ter uma atuação muito forte para fiscalizar, inclusive, infelizmente, escritórios de advocacia
economia envolvidos com lavagem de dinheiro, fintechs, enfim. Eu acho que esse modus operandi que o crime organizado está tendo no mundo todo, e que não é diferente aqui no Brasil e aqui em Portugal, é que me chama mais atenção. Eu acho que o Brasil e Portugal podem ter uma troca de informação, seja na atividade aduaneira, seja na fiscalização, rastreamento de dinheiro, e volto a falar nas fintechs, que eu acho que nós podemos, sim, prestar um serviço de qualidade para que a população tenha garantido esse direito constitucional, que é a segurança pública como direito de todos os deveres do Estado. Especificamente falando de Brasil e Portugal, são cooperações que existem, mas podem ser alçadas a um patamar mais alto. É isso. Eu acho que compartilhamento de dados, compartilhamento de informações, fiscalização, para tentar desburocratizar até mesmo, né? Eu acho que você tem como fazer isso de forma mais ampla, claro, respeitando, volto a falar, a autonomia de cada país, de cada estado, até mesmo pelas políticas de segurança, pela sua peculiaridade, de acordo com o perfil socioeconômico daquela região. Mas na atuação do crime organizado, com essa ramificação, é essencial que haja esse compartilhamento entre os países envolvidos. E o senhor mencionou muito rapidamente que a CPI tocou, de certa forma, nesses pontos, mas a CPI também, por outro lado, encerrou e, conforme a sua própria avaliação, de uma forma que não era desejada, não é? Nessas suas críticas após o encerramento da CPI do crime organizado, o senhor acha que há espaço para que o Brasil retome ou vá no caminho que, pela sua interpretação, deve ser o correto nesse momento? Qual é esse caminho? Olha, existe uma frase de um poeta que, por coincidência, ele foi também um senador, chamado Vitor Hugo, que ele diz o seguinte: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia, mas não é o tempo daquela ideia. Mas por que eu estou falando isso? A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Brasil, no qual eu tenho orgulho de falar que presidi, ela veio num momento que não foi no momento adequado. Por que não foi no momento adequado? Porque é um ano eleitoral no Brasil. Então, nós vamos ter eleição para deputados federais, para senadores e para a presidência da República. E, muitas vezes, o político utiliza uma Comissão Parlamentar de Inquérito de tamanha relevância para fazer um palanque eleitoral em cima de uma pauta tão sensível como segurança pública. Eu queria muito que essa comissão tivesse sido instalada em outro momento, que não no momento eleitoral. Mas foi isso que aconteceu. Mas por que eu estou fazendo essa crítica? Porque, por exemplo, eu aprovei quase 300 requerimentos, mais de 120 pessoas para serem ouvidas, convocadas e convidadas, e só ouvimos 19 pessoas. Então, o presidente do Senado não prorrogou a comissão, que era de fundamental importância prorrogar para a gente se aprofundar ainda mais no tema, e houve também interferência, lamentavelmente, de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, quando não permitiu, por exemplo, que fosse ouvida testemunhas na comissão, ou seja, era facultado àquela pessoa que nós aprovamos convocação ou convite a comparecer. Então, isso tudo fragiliza e dificulta o trabalho de avançar e prestar um serviço de uma entrega resolutiva. Eu sou muito de entregar. Antes de ser senador, eu fui delegado de polícia por 27 anos e professor de direito penal. Eu acho que a população está cansada, por exemplo, de projetos de lei. Ela quer efetivamente ter restabelecido aquele direito dela de poder andar na rua com celular, com cordão ou com uma pulseira, ou com seu bem, com qualquer que seja o seu patrimônio. Ela quer ter restituída a sua pacificação social, a sua tranquilidade. Ela não quer mais ser enganada com comissões que ficam só com debates políticos, ideológicos, sem dar uma prestação efetiva de entrega naquele bem jurídico que é a tranquilidade dela, a liberdade de ir e vir. Então, eu acho que nós tivemos 2 obstáculos para prosseguir nessa comissão. Primeiro, que não foi a não prorrogação por parte do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que deveria sim ter sido provocado, porque tinha muitas pessoas para serem ouvidas, quebra de sigilo bancário, telemático, fiscal, atuação de escritório de advocacia, fintechs, enfim, lavagem de dinheiro como um todo. Você tinha muito trabalho a ser investigado. E depois, com essas decisões, não é razoável que uma comissão parlamentar de inquérito aprove, por exemplo, convocação e o Supremo diz que aquela pessoa não é obrigada a comparecer, que aprova um convite a uma testemunha e o Supremo diz que
ela não é obrigada a comparecer. A prova quebra de sigilo bancário, telemático fiscal e o Supremo invalida aquela quebra. Então, o estudo esvazia o conteúdo da comissão e quem perde com isso, infelizmente, é a população.